Fala pessoal, professor Francisco Santana, canal Base Matemática, projeto Questão do Dia, mais uma resoluçãozinha de questões do nosso projeto Questão do Dia. Dúvidas, críticas, sugestões aqui no @prof.francisco.santana. Questão de número 49 do nosso projeto, assunto área das figuras planas, Prefeitura Municipal de Paraipaba, nível médio aqui, essa questão banca CETRED que sempre traz ótimas questões para a gente revisar. Pessoal, recado importante que eu sempre deixo aqui nos vídeos, né? Caso você queira resolver dar pausa no vídeo aqui, você pausa o vídeo, resolve por conta própria para testar os teus conhecimentos e depois tu verifica se a tua solução bate com a nossa solução. Além disso, você pode aproveitar as informações adicionais que nós sempre trazemos aqui junto com as soluções das questões, beleza? Olha só, o professor aumentou 30% dos lados opostos de um quadrado e diminuiu 30% os outros dois, diminuiu em 30% os outros dois lados opostos, né? Ele pergunta o seguinte, aliás, ele pede para a gente complementar essa sentença aqui, ó. A área do quadrado, ela diminuiu, ela aumentou, ela diminuiu, ela aumentou, ela não se alterou, diminuiu em 9, aumentou em 9, diminuiu em 15%, aumentou em 15%. Então, o que a gente tem que saber aqui é, primeiro, se aumentou ou diminuiu e em quanto, né? E a gente está tratando do seguinte, olha só a figura plana aqui que gerou esse questionamento. O quadrado que tem os quatro lados iguais, né? Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai citar aqui algo parecido, né, com o quadrado. A gente vai supor aqui que é um quadrado, beleza? E aí vamos às informações. O professor aumentou 30% dos lados opostos, de dois lados opostos, né? 30%. Francisco, mas eu não tenho valores, cara, eu não tenho valores aí. Eu não tenho valores dos lados, cara. Então aí, pessoal, a gente vai sempre lembrar aqui de coisas que eu falo em outras questões e que servem muito em determinadas situações como essa que a gente tem literalmente a, entre aspas, omissão aqui dos valores, né? Supor determinados valores resolve essas situações onde a gente não tem nitidamente quanto mede cada valor desse quadrado, por exemplo. Francisco, nosso sistema é decimal. Então, tu me sugere a supor que o lado mede 10? Pode ser. Francisco, se eu quiser colocar 100 para cada lado, se eu quiser colocar 5 para cada lado, se eu quiser colocar 20 para cada lado, tudo bem, você vai chegar na mesma conclusão. A gente vai pegar o 10 aqui. A primeira coisa que, aliás, outra situação que eu lembrei agora resolvendo a questão é que você pode simplesmente justificar estar usando 10, por quê? Porque se nós temos essa suposição do 10, a área seria 10 vezes 10. Ou seja, nessa suposição, vamos colocar aqui centímetros. Nessa suposição, a área seria 100 centímetros quadrados. Por que que é legal ter uma área, uma suposta área medindo 100 centímetros quadrados? Porque como a gente está tratando aqui nos itens, ó, de percentual, se passar, se aqui nas nossas contas, se a gente, depois das alterações, se nós tivermos um valor acima do 100, do 100, a gente vai concluir que aumentou. Se a gente tiver, após analisarmos aqui as alterações e fazermos os cálculos aqui com as alterações citadas na questão, se a gente encontrar aqui
o resultado da área depois das alterações foi menor do que 100, a gente vai verificar que houve uma diminuição, uma redução. Então, eu acho importante usar o lado 10 também por isso. Por quê? Porque a suposta área seria o 100. Agora vamos às alterações, né? Olha só que interessante. A gente vai fazer o seguinte. Primeira informação aqui. Ele aumentou 30% em dois lados opostos. Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar mais 30% aqui, ó. E mais 30% aqui, ó. Vou aumentar aqui para a gente ver. Ele aumentou 30% aqui e ele aumentou 30% aqui. Por quê? Porque esses dois lados aqui são opostos. Francisco, e o sistema decimal é interessante e o uso do 10 aqui também é interessante, porque 10% de 10 é 1, né, cara? 30%, que é o que foi aumentado aqui, são 3. Então, esse lado aí que tu está citando, Francisco, ele foi aumentado em 3. Isso mesmo. Então, ele era 10. A gente tinha 10 aqui, ó. Com o aumento do 30%, a gente tem 13, ó. Aqui e aqui em cima, ó. 30% de 10 são 3. Então, com essa alteração, a gente tem 13 centímetros aqui e a gente tem 13 centímetros aqui, porque ocorreu o quê? Um acréscimo, né? E houve uma diminuição em 30% nos outros dois lados opostos, né? A gente vai colocar aqui de verde aqui, ó, para diferenciarmos. Menos 30% e menos 30%. Francisco, se 30% eu já sei que são 3, aqui eu tinha 10 e eu vou diminuir 3. Isso mesmo. E lá, só para ficar bem explicadinho aqui, ó, como eu tinha um acréscimo aqui, ó, aqui eu aumentei 3, né? E aqui eu tenho uma diminuição, uma redução. Então é por isso que eu estou diminuindo 3. E se eu estou diminuindo 3 do 10, eu vou ficar com o quê? Com 7, ó. Aqui e também aqui desse lado. Francisco, então o que ocorreu foi o seguinte, cara. Dá para verificar aqui que existia um quadrado com esse aumento de 30% em dois lados opostos e uma redução de 30% nos outros dois lados opostos, o que é que eu tenho agora? Eu tenho um retângulo. Eu tenho que descobrir o quê? A área desse retângulo para vermos o quê? Se com essas alterações diminuiu ou aumentou. E lembrando que a nossa suposição é que a área do quadrado de lado 10 é 100, né? Ok? A suposição de lados 10 e a conclusão da área 100 centímetros quadrados. Calculando aqui a área do retângulo, a gente vai observar o seguinte, que a gente tem que pegar a base aqui do retângulo e multiplicar pela altura. Então, a gente tem 13, que é a base, vezes a altura, que é 7. 7 vezes 10 dá 70. 7 vezes 3 dá 21. Então, a gente tem 70 com 21, a gente tem 91 centímetros quadrados. E aí a gente já tem a nossa solução. Por quê? Porque a área do nosso retângulo era 100. Após as alterações, a gente tem 91. Então, o que foi que aconteceu aqui? Uma diminuição, uma redução. De 100 para 91, ou seja, diminuiu 9. Se o 100 aqui são os 100 centímetros quadrados, são o 100% antigo,
a gente tem agora apenas 91%. Então, a redução foi de 9%. Então, com essas alterações, a gente tem a redução de 9%. Vamos procurar aqui, diminuiu 9%. Então, diminui 9%, item A, o nosso gabarito. Excelente questão da Banca Cetred. Deixa teu like, se inscreve no canal caso você não seja inscrito. Continua acompanhando o nosso projeto Questão do Dia.